Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, transmitido de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM, sempre que possível ao vivo, trazendo temas de estudos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, essa maravilhosa e profundíssima filosofia que vem diretamente dos mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria. E este, ouvintes, é o 22º programa que nós estamos fazendo sobre as temáticas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, livro esse que foi editado aqui no Brasil pela editora Pensamento, e eu acho que se encontra esgotado para livros novos, mas é muito fácil de achar aí nos sebos da vida, que nós não gostamos de chamar de sebo, mas é assim que são popularmente conhecidos, inclusive o sebo virtual lá da estantevirtual.com.br, facilmente vocês acham essa maravilhosa obra. E nós estamos complementando aqui os estudos do livro Que há além da morte, com aqui as explanações também do outro maravilhoso livro de Leadbeater, que é o Plano Astral. E nós estivemos falando no último programa sobre os habitantes do mundo astral, ouvintes. Esse mundo que Leadbeater tão bem descreveu e de uma maneira tão insólita e tão peculiar que o próprio mestre Kuthumi requisitou a Leadbeater, que era seu discípulo, para que um manuscrito desse livro, O Plano Astral, fosse depositado na biblioteca da Grande Fraternidade Branca nos Himalaias. Biblioteca essa, inclusive, que contém obras raríssimas que têm sido coletadas desde a época da Atlântida, contendo inclusive estátuas e modelos de todas as civilizações, de raças, de tipos humanos e animais que têm havido sobre esse planeta desde aquela época. Mas Leadbeater foi exatamente a primeira pessoa que, com um olhar científico e a partir da sua clarividência desenvolvida com auxílio do mestre Kuthumi e do mestre Djwhal-Khul, que o ajudou em apenas 40 dias de práticas intensivas, diga-se de passagem, de yoga, Leadbeater abriu então a sua clarividência. Mas não pensem, ouvintes, que abrir a clarividência é uma coisa tão fácil como foi para Leadbeater, porque Leadbeater, ouvintes, não é a sua primeira aparição aqui na Terra como auxiliar dos mestres. Entre outras encarnações muito interessantes, ele esteve encarnado justamente na época em que o mestre Kuthumi foi ninguém mais, ninguém menos do que o grande instrutor da humanidade, que ficou conhecido na Grécia como Pitágoras. Leadbeater estava encarnado naquela época e fez parte daquela escola. Daí, obviamente, o vínculo que ele tinha com o mestre Kuthumi, que o fez retornar então a esse discipulado. E Leadbeater descreveu muito bem não só o cenário, o que ocorre nesse plano astral que está à nossa volta, ouvintes, nesse exato momento, aqui e agora nós estamos rodeados e interpenetrados pelo plano astral. Nós só não o vemos, nós não o sentimos, porque o nosso corpo amortece muito fortemente as vibrações que vêm desse plano. Nós somos realmente a verdadeira múmia que está enfaixada. Essas roupas que nós usamos
são apenas outros tipos de trapos e farrapos que nós usamos, ouvintes, para acobertar este que é um verdadeiro túmulo vivo, que é o nosso corpo, que impede que as altíssimas frequências do astral e do mental cheguem aqui para a nossa experiência. Inclusive é muito bom que assim o seja. Nós terminamos o último programa falando exatamente disso. Mas o plano astral, ouvintes, é realmente fantástico e nós não precisamos morrer, ouvintes, para experimentar o plano astral. E na verdade todos nós, toda a minha audiência, todos os seres humanos já experimentaram o plano astral ainda enquanto vivos. Só que o nosso cérebro não tem como compreender a natureza da quarta dimensão e os nossos chakras estão devidamente bloqueados para que as verdadeiras imagens da quarta dimensão não cheguem até a nossa memória. Então o nosso cérebro, principalmente quando nós estamos adormecidos ou em melhores condições quando nós estamos meditando, o nosso cérebro ele faz uma tradução dessa informação que vem do astral. É por isso que nós temos aqueles sonhos fantásticos, que nós estamos voando, que nós estamos pulando de uma altíssima montanha e vamos caindo e nunca batemos lá no chão. Quando é para bater, nós acordamos, porque o nosso cérebro está justamente traduzindo a sensação que é o deslocamento na quarta dimensão até que nós aterrissemos novamente no corpo físico, que se liga ao corpo astral quando este se projeta através do famoso fio de prata, que está descrito inclusive na Bíblia. E então, ouvintes, quando nós dormimos, nós na verdade nos projetamos, nós fazemos a famosa viagem astral, né? Se bem que a verdadeira viagem astral é quando você quer dar um passeio longe, né? Na verdade a gente fica mais ou menos perto do corpo ou se afasta do corpo algumas dezenas ou centenas de metros. São poucas as pessoas que têm coragem para se deslocar muito longe do corpo, até por medo de ter rompido esse cordão de prata. E o Leadbeater descreve então quais são os habitantes que estão no plano astral. E ele dividiu, né, vamos recapitular aqui o que nós falamos no último programa. Ele dividiu esses habitantes, primeiro, né, entre humanos e não humanos, né? E entre esses, né, nós temos os vivos e os mortos. E na verdade no plano astral nós temos também as pessoas que estão no físico, mas que estão repousando ou estão meditando e estão projetadas no astral, né? Então os humanos vivos também fazem parte, né? Vivos compreendendo esse termo como ainda com corpo físico. Então os humanos vivos que têm corpo físico também fazem parte do plano astral, e os humanos mortos, ou seja, que não têm mais corpo físico, compõem também a população astral. E nós vamos tentar chegar aqui no programa de hoje até a população dos não humanos, porque o plano astral tem toda a sua fauna e a sua flora também, como há aqui no plano material. Também o plano astral tem lá a população de seres não humanos. Então, os seres humanos que encarnados têm corpo físico, mas que também aparecem no plano astral. Leadbeater nos falou dos adeptos, né? Ou seja, os mestres e os seus discípulos. Também falou dos indivíduos psiquicamente adiantados, né, que estão despertos no plano astral, mas não estão sob a direção de um mestre. Nos falou das pessoas comuns, né, que ao adormecerem ou quando estão
meditando se projetam no astral, também compõem por algumas horas, né, a população astral. E infelizmente nos falou da existência do astral, dos magos negros e seus discípulos. Toda vez que eu vou falar mago negro, eu falo magro negro, né? Na verdade são os magos negros, que lamentavelmente são aquele oposto necessário, né, à existência dos mestres do bem, né, que lutam e perseveram pela evolução, mas há, infelizmente, aquelas pessoas que são tão egoístas, são pessoas tão autocentradas, que elas usam os conhecimentos que estão aí à disposição de todos os espirituais para, infelizmente, aplicar para fins única e exclusivamente egoístas. E eles estão lá presentes no astral. Inclusive eu falei que esses nós temos que tomar muito cuidado, porque a grande arma dos magos negros no astral é a mentira, caros ouvintes. Aquilo que a gente vê muito aqui no plano físico, no astral é realmente muito mais predominante do que aqui no mundo material. Porque lá, pensar, sentir é fazer acontecer. Você tem uma emoção, tudo muda de cor. Você pensa numa forma, direcionando o seu pensamento no formato, e tem um sentimento para que aquilo surja, e o plano astral se molda, e você pode criar uma casa, um castelo, um jardim florido, um riacho que tem águas correntes, com peixes maravilhosos ali nadando. Você pode imaginar montanhas com picos nevados e toda uma paisagem. Tudo isso vai se formando no astral. Obviamente que a definição dessas imagens depende da força do pensamento e da clareza do pensamento e dos sentimentos da pessoa. Mas com isso, realmente a fantasia no plano astral é o mais comum. Então, se a pessoa é capaz de fantasiar, com certeza ela vai conseguir também enganar com essas fantasias muito facilmente as pessoas. Temos que estar muito atentos, ouvintes. E a população dos mortos, ou seja, aquelas pessoas que não têm mais corpo físico, são seres humanos que estão lá no plano astral. O Leadbeater já nos falou, nós pusemos aqui, sobre os Nirmanakayas, que são altíssimos iniciados e mestres da grande fraternidade branca, que em algumas ocasiões são encontráveis no plano astral. Normalmente ali materializados a partir da força do pensamento, do poder que os Mahatmas, que os mestres de sabedoria possuem, que é chamado Kriya Shakti, ou seja, o poder da energia criadora que gera formas. Então os mestres criam corpos para aparecerem no astral e também podem fazê-lo também no plano físico. E o último grupo que nós mencionamos no nosso último programa foi o dos discípulos, né, que não estão mais encarnados, mas são discípulos dos mestres e estão no plano astral à espera da reencarnação. E normalmente esses discípulos são iniciados dos mestres, e não sei se devo dizer isso, mas acho que é no momento pertinente nós falarmos que os iniciados, os verdadeiros discípulos dos mestres de sabedoria, isso já está publicado, não vou quebrar aqui nenhum juramento, né, porque já está divulgada essa informação. Os discípulos dos mestres têm o seu corpo astral imortalizado, ou seja, com o poder da iniciação que vem
realmente do grande iniciador único, que é Sanat Kumara, o famosíssimo Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, como é mencionado na Bíblia, dele que não pertence à nossa evolução do planeta Terra, que ele veio de outro sistema, do sistema venusiano, mas ele e os seus altíssimos companheiros que aqui vieram foram aqueles que instituíram a grande fraternidade branca no nosso planeta, instituíram aqui a iniciação, e foram eles, esses mestres, que foram os iniciadores da civilização, da cultura humana e principalmente das instruções espirituais. E com esse poder, na primeira e na segunda iniciações, já que é concedida pelo grande instrutor dos anjos e dos homens, que é o Cristo, atualmente o Senhor Maitreya, ele dispensa uma poderosíssima força sobre o corpo astral dos discípulos, e esse corpo então se torna imortal. Então ele passa a ser o mesmo nas próximas encarnações, ao contrário das pessoas comuns que têm que refazer o corpo astral a cada nova vida. Então esses discípulos estão no astral aguardando a oportunidade de reencarnar. E, obviamente, aí já começamos hoje aqui uma nova parte de descrições aqui do Leadbeater. Vamos falar das pessoas comuns que já não têm mais corpo físico. Então o Leadbeater nos diz, e já pede logo de cara desculpa, que essa classe, né, de seres humanos normais que estão ali no plano astral, que são os desencarnados, né, aqueles que nós chamamos de mortos, é uma classe milhões de vezes maior do que todas essas outras que nós já falamos. E o caráter e as condições de seus membros oscilam entre larguíssimos limites. E é também dentro desses amplos limites que varia a duração da sua estada no plano astral. Pois enquanto uns aí passam apenas algumas horas, outros podem permanecer no astral durante anos e alguns, infelizmente, até séculos. E por que, ouvintes, há essa diferença? É o que Leadbeater vai nos dizer. Então, essa diferença se dá porque o homem que levou na Terra uma vida de pureza, cujos sentimentos e aspirações predominantes foram sempre altruístas e espirituais, pouca atração sente pelo plano astral. E não havendo nada que lá o prenda, a sua atividade não chega a ser despertada durante o pequeno período da sua vida astral. Esse tipo de pessoa, realmente altamente espiritualizada, ela passa poucas horas, poucos dias no astral, não chega nem a abrir os olhos no mundo astral após a morte. Essa pessoa vai direto para o plano mental. E isso acontece, a razão disto reside no fato de que depois da morte, o homem verdadeiro recolhe-se em si mesmo. Logo ao primeiro passo desse processo, arroja de si o corpo físico e quase logo a seguir o duplo etérico, para que possa libertar-se tão cedo quanto possível do corpo astral ou de desejos e ingressar no mundo céu, ou o plano mental, que é a única região onde as suas aspirações espirituais podem frutificar de uma forma consentânea com os sentimentos elevados que teve na Terra. E isso é importante de salientar, de frisar, ouvintes, de que nenhum desejo, nenhuma ideia, ouvintes, nenhum anseio que os nossos corações, que as nossas mentes tiverem aqui na Terra, vão ficar sem dar os seus devidos frutos, ouvintes. E isso é muito importante, essa é praticamente a instrução mais importante desse livro,
de que nós, aqui seres humanos, que nos manifestamos na Terra, nós somos uma projeção, uma criação direta das nossas próprias almas. Nós existimos aqui, ouvintes, como inclusive publicamos aí na nossa pequena participação no Facebook, né? E finalizamos o nosso último programa falando a esse respeito. Nós não estamos aqui na matéria, ouvintes, como a maior parte dos seres humanos entende, para prosperar materialmente, para angariar fundos, riquezas, dígitos nas nossas contas bancárias, joias nos nossos cofres, carros estacionados nas nossas garagens, nem imóveis, nem amplas glebas de terra, de chácaras, de sítios, de fazendas, nem iates ancorados nos portos aí do nosso planeta. Nós não estamos aqui para fazer isso, ouvintes. Nós viemos aqui no mundo viver uma vida para frutificar as qualidades da nossa alma. Nós estamos aqui para experimentar a matéria, a sua densidade, a sua inércia, as suas dificuldades, os seus prazeres, as suas tristezas, para que a nossa alma aprenda a se expressar aqui nesse mundo e aprenda a ser um ser humano. É por isso que nós estamos aqui, ouvintes. Desse mundo nós não vamos levar nada que seja material, nada que seja não atinente, não ligado à nossa alma. Nós só vamos levar desse mundo realmente a experiência, a sabedoria, o perfume que vivifica a flor da nossa existência aqui na Terra, ouvintes. Nem o corpo, nem nada que nós possuímos aqui vai perdurar. O que vai ficar é a essência, é o perfume que a nossa alma vai sintetizar analisando muito bem, não aquelas picuinhas que nós damos tanta importância no nosso dia a dia, as nossas pequenas preferências carnais, as cores que nós gostamos, as roupas que nós vestimos, as revistas e os livros que a gente gosta de ler. A nossa alma descarta tudo isso. Ela quer saber se nós viemos aqui na Terra e se nós realmente amamos com intensidade, se nós nos desprendemos da matéria, se nós nos entregamos a coisas superiores, se nós fruímos a beleza da arte, se nós bebemos na fonte da filosofia, se nós mergulhamos nos campos da ciência, se nós realmente fomos seres humanos aqui na Terra. Se nós tivermos passado a vida só sobrevivendo, procurando ganhar o nosso saláriozinho, ter as nossas coisinhas e vivermos as nossas picuinhas, terá sido um dia perdido para a nossa alma. Assim como nós sabemos que há dias que são perdidos, que nós não fazemos nada que presta, dias que nós passamos o dia todo dormindo ou fazendo obrigações que nós não queremos fazer, e quando a gente vai dormir, a gente pragueja e diz: esse dia realmente não valeu nada, deveria ser apagado da memória do nosso ser. Uma vida inteira, ouvintes, pode ser uma falha para a nossa alma. Por quê? Porque nós podemos ter feito muito pouca coisa que realmente interessa para a alma, e ela vai então provocar lá na frente uma nova reencarnação, mudando o palco, mudando as fantasias, mas quem vai escrever a peça e quem vai ficar observando como autor vai ser uma vez mais a nossa alma, o nosso inconsciente, a nossa psique. E nós nascemos nesse mundo
sem o famoso manual de instruções, que no caso do ser humano, se nós ganhássemos esse manual, não obviamente como criancinhas, mas quando a gente já soubesse ler, lá pelos 7, 8 anos de idade, dariam para nós um livro mais ou menos com umas 10 vezes o tamanho da Bíblia, né? Que nós obviamente não íamos ler, como nós fazemos com a maior parte dos manuais de usuário. E se nós nos dessemos o trabalho de ler, nós teríamos que receber a instrução, ouvintes, de que tudo que nós fazemos aqui na Terra, ouvintes, vai um dia voltar para nós, porque nós somos, ouvintes, seres divinos. Nós temos poderes semelhantes aos poderes de Deus, guardadas, obviamente, as devidas proporções. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não no nosso físico, na nossa carinha, ouvintes, mas sim porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos e as ações que nós fazemos, elas são, ouvintes, o que os hindus chamam de karma. Karma é a palavra sânscrita que quer dizer ação. Karma é ação, é agir. E nós agimos com a mente, agimos com a emoção e agimos com o corpo, fazendo ações. E todas essas ações têm suas reações. Normalmente as pessoas entendem o karma como aquilo que volta. Na verdade, ouvintes, karma é aquilo que nós fazemos. Então, se nós fazemos coisas boas com as nossas ações físicas, no futuro vão voltar coisas boas, ambientes bons para nós. Agora, o que nós realmente não temos muita consciência é que tudo o que nós desejamos, ouvintes, um dia nós vamos possuir. Se você, ouvinte, passa o dia inteiro pensando: eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero sentar num trono de ouro, continue pensando isso, ouvintes, que mais cedo ou mais tarde, nessa ou na próxima encarnação, você vai ter todo esse dinheiro, todo esse poder. E porque o universo não pode nos negar nada que nós desejamos, ouvintes. O problema é realmente se nós realmente tivermos os nossos desejos satisfeitos. É o maior castigo que o universo dá, porque normalmente nós não queremos coisas lá muito boas, né, do ponto de vista da alma. Então nós queremos coisas, nós queremos sensações, nós somos sensacionalistas, nós queremos prazeres, queremos evitar as dores, e nós não entendemos muito bem que tudo isso que nós queremos um dia nós vamos ter. É o famoso poder da atração, ouvintes. O poder da atração é, na verdade, a lei do karma. E a nossa mente também, ouvintes. Tudo aquilo que nós pensamos, aquelas utopias, aqueles prazeres e devaneios mentais que nós temos pensando no mundo melhor, em coisas boas para nós e para os outros. Isso estou descartando já as coisas ruins, né? Porque às vezes nós pensamos também em fazer umas bobagens, mas tudo isso vai voltar para nós, ouvintes. E, obviamente, que isso não vai voltar aqui na Terra, que é um mundo de inércia. Mas vai voltar, ouvintes, nós vamos colher os frutos dessas ações aqui na Terra. Pois esse ambiente que nós vivemos, ouvintes, bom ou ruim, é o que nós desejamos, é o que nós merecemos, ouvintes, pelo que nós fizemos no passado, nas nossas últimas vidas. E quando nós morrermos, ouvintes, nós vamos colher no plano astral, que é o mundo das sensações, o mundo das emoções, e por isso que ele é chamado muitas vezes de purgatório. Se nós estivermos apegados aos objetos, às pessoas, às sensações, nós vamos sofrer, ouvintes, no purgatório, que é o plano astral. Porque se você gosta de tomar aí, está viciado numa determinada bebida,
num determinado cigarro, numa determinada marca de roupa, de carro, de companhia aérea, ou se você gosta de fruir os prazeres do sexo, os prazeres da carne, os prazeres da gula. No plano astral, ouvintes, não dá para satisfazer nada disso. A não ser que você seja realmente uma pessoa muito criativa de imaginar tudo isso e se comprazer apenas com as imagens da sua imaginação. Então as pessoas sofrem terrivelmente no plano astral enquanto dura a sua vida astral. Porque a duração da vida astral, ouvintes, é proporcional à intensidade dos desejos e dos apegos que as pessoas têm com essas coisas ilusórias. Mas finalmente a vida astral termina e a pessoa passa para um outro nível. As pessoas que felizmente tiverem tido alguma coisa superior, pensamentos, que tiverem estudado, que tiverem curtido a música, a literatura, a filosofia, a poesia, as ciências, ouvintes, que tiverem usado a sua mente para entender, para compreender o belo, o bom, o sublime e principalmente a espiritualidade, ouvintes, vão ter finalmente o retorno desses pensamentos, o retorno kármico desses pensamentos no plano mental. O mundo céu que os hindus chamam de Devakan ou de Devachan, o local dos seres brilhantes, enquanto o plano astral é chamado de Kamaloka, ou seja, Kama, desejos, Loka, o lugar. Kamaloka, o plano astral, é um mundo, o lugar dos desejos. E o mundo céu, que é o plano mental, é o Devakan, o lugar dos seres brilhantes, porque a nossa mente é brilhante, ouvintes, e nós deveríamos usá-la muito mais do que nós usamos. Mas vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco, ouvintes, agradecendo muitíssimo aí o seu prestígio ao vivo aqui conosco nesta segunda-feira, esta grande audiência. Muito, muito obrigado. Muitas vezes eu falei para menos do que 1/10 aqui dessas 90 pessoas que estão comigo ao vivo nesse momento. Muitíssimo obrigado, ouvintes, a nossa pequena emissora pela internet, mas que está aí vibrando, trazendo realmente essas informações. Se você quer nos ajudar, aceite, ouvinte, o convite que nós vamos fazer agora. Se associem na Levir, venham aqui nos ajudar a manter esse programa e outras iniciativas no ar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, iluminando o seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual.
São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando dos habitantes do mundo astral, e nós fazemos parte, ouvintes, desta população. Mas o foco aqui dos nossos estudos é daquelas pessoas que desencarnam, né, para sabermos o que acontece após a morte. E o fato, ouvintes, é que durante a nossa vida, conforme nós vamos desenvolvendo as nossas sensações, as nossas emoções, nós vamos ajuntando matéria aos nossos corpos. Todo mundo sabe que o ser humano é, fisicamente, o que ele come. Mas, normalmente, nós não somos instruídos. Isso deveria estar lá no manual, né, prático do ser humano, sobre o que deveria ser realmente feito pelo ser humano. É que nós também nos alimentamos astralmente e nos alimentamos mentalmente. Astralmente, através de todas as emoções que nós vamos colecionando, vamos juntando na nossa aura e aquelas sensações que nós mais apreciamos. E mentalmente, através dos nossos estudos, através dos nossos professores, das nossas literaturas, daquilo que nós gostamos de ler, nós vamos também ajuntando pensamentos e vamos compondo, ouvintes, então, um grande quadro de energias. E ao contrário do físico que nós estamos aí observando, que é o nosso corpo físico, que quase nunca está no formato que nós queremos, mas isso nós visualizamos. Mas poucas são as pessoas que visualizam, que têm consciência das emoções que nós colecionamos. E a emoção é, ouvintes, uma coisa determinante para a vida astral. Porque nós vamos, com as emoções que nós preferimos, nós vamos juntando matéria elemental na nossa aura astral. E, genericamente, existem 7 subplanos, 7 níveis vibratórios no plano astral. E, quando nós morrermos, nós vamos ter que passar, ouvintes, por esses 7 níveis vibratórios durante a nossa vida no plano astral, até que sobrevenha a segunda morte, quando nós vamos deixar o plano astral para trás. E assim, ouvintes, o Leadbeater descreve a passagem das pessoas por esses 7 subplanos. Então, ele nos diz que o plano mais baixo, né, o que seria o plano físico astral, só passam por ele após a morte, só despertam nele após a morte aquelas que têm realmente aspirações, vibrações extremamente grosseiras e brutais. São os ébrios, os viciados, as pessoas viciadas em sexo, em substâncias químicas, e Leadbeater nos diz que a sua permanência nesse subplano depende da intensidade, obviamente, dos seus desejos. Geralmente, o seu sofrimento é horrível pelo fato de, conservando
vivos os grosseiros apetites que os dominavam na terra, lhes é agora impossível satisfazê-los no plano astral, exceto, uma vez por outra, quando conseguem apoderar-se de uma outra criatura viva, com vícios iguais aos seus, e obsedá-las completamente. Esse é que é, ouvintes, o fato mais terrível dos locais que nós realmente sabemos que existem aqui no mundo, onde os vícios e as emoções mais violentas são cultuadas, né? Aonde isso acontece? Nós podemos fazer a lista e passar aqui horas e horas. São os estádios onde as pessoas vão às milhares para excitarem as suas emoções, observando normalmente esportes violentos, né? Essa tradição terrível que vem de muitos e muitos milhares de anos atrás, até que se chegou na suprema organização desse espetáculo dantesco, quando os romanos inscreviam nas suas grandes arenas, né? Esporte e violência, né? Porque esporte quer dizer disputa, quer dizer combate, quer dizer paixão e competição por alguma coisa, normalmente pela própria vida, porque os romanos queriam ver pessoas se destruindo ali umas às outras, para que as pessoas vissem aquilo e sentissem ou o prazer ou o horror, a tristeza ou a alegria de ver duas pessoas se acabando. E infelizmente até hoje nós temos isso. Os esportes, a maior parte deles, a não ser que sejam feitos recreativamente, mas o esporte por competição, que envolve milhões e bilhões de reais, de dólares, aí, ouvintes, são pessoas, umas chutando as outras, uma jogando a bola na outra, ou então, quando não, estão umas socando, dando supapos, chutes, pernadas umas nas outras, e são inclusive os esportistas mais bem pagos, são aqueles que ou que dão pancadas uns nos outros, ou então que correm o maior risco possível de morrerem. São arenas terríveis e são aqueles lugares que nós chamamos de inferninho, né? Aonde as pessoas, inferninho é o próprio inferno, né? Se coloca um som a 200 decibéis que você não consegue ouvir uma pessoa que está falando no teu ouvido, né? Coloca uma música bem alta e ali são consumidas bebidas alcoólicas a preços normalmente exorbitantes, que eu não sei por que as pessoas pagam, e a maior parte fica embriagada e são luzes piscantes e as pessoas dançam, ficam realmente brutalizadas ali, e é nesse ambiente, ouvintes, que normalmente esses seres que estão no primeiro ou no sétimo subplano do astral, que é o plano físico astral, elas estão ali no astral prontas para grudar na aura das pessoas, para obsedá-las, para fazer com que as pessoas bebam mais, para que elas consumam drogas, para que elas se excitem, para que elas procurem, né, fazer coisas as mais selvagens, como aquelas que ocorrem lá nas arenas. Então, ouvintes, nós temos que evitar, qualquer espiritualista consciente evita estar nessas multidões berrando por coisa nenhuma, ou esses ambientes onde as pessoas estão procurando, né, entre aspas, se divertir, né? Porque o próprio termo divertir significa se desviar, né? Se desviar da meta do que é ser humano. A pessoa pode até em certas situações ir ali e não se envolver muito, mas as influências negativas estão ali, ouvintes, e há realmente muitos seres ali procurando obsedar, grudar na aura das pessoas e tentar fruir
aquilo que elas não têm mais no astral, o que é também para quem está no astral uma situação muito, muito degradante. E, segundo o Leadbeater aqui, as pessoas de moralidade mediana não terão de permanecer muito tempo neste sétimo subplano, esse físico do astral. E é geralmente no sexto que a sua demora se acentuará, pois é o plano líquido, né, do astral, pois principalmente os seus desejos e pensamentos predominantes giraram em torno de coisas mundanas, porque é nessa subdivisão que se encontrarão os lugares e pessoas com quem na Terra andaram mais ligadas. São pessoas que só pensaram na sobrevivência, nas suas lutas, né, pessoais, por ter seus objetos, suas briguinhas particulares com os vizinhos, com os parentes e coisas do tipo, e não tiveram emoções realmente superiores que permitissem que elas fossem até um subplano maior. Já no quinto e no quarto subplanos do astral, tem semelhança com o sexto. E à medida que ascendemos através deles, as associações de ideias puramente terrestres perdem gradualmente sua importância. E há uma tendência para moldarmos o ambiente em concordância com os mais persistentes dos nossos pensamentos. Então, chega-se à terceira subdivisão astral, que se reconhece por sua característica onde se substitui inteiramente a visão das realidades do plano, porque nessa parte do astral, ali os seus habitantes criaram e criam, né? Porque essas coisas são feitas diariamente lá no astral. Ali se criam cidades imaginárias para si mesmas, e nelas vivem com a sua fantasia. Criações não exclusivas da imaginação de cada um deles, como acontece no plano mental, mas calcadas sobre a herança dos pensamentos e das criações, das fantasias dos seus predecessores. Pois isso é uma informação interessante da gente dar também, pois se você cria no astral uma casa com o seu pensamento, aquela casa fica ali moldada durante uma meia hora, 1 hora, 2, 3 horas, se você tiver realmente um astral muito forte. Agora, se várias pessoas criam essa forma juntas, e se em vez de algumas são dezenas, são centenas, essas formas astrais podem perdurar durante anos, ouvintes, durante décadas. Então, aquele conhecimento que o Espiritismo fala muito, das grandes cidades astrais, isso é realmente uma realidade. E praticamente tudo que nós temos aqui na Terra existe também no plano astral, inclusive rádio, computador, internet, televisão, ouvinte, cinema. Quem tiver criatividade vai poder, nesse subplano do astral, ouvinte, ter uma vida mais ou menos parecida com o que nós tínhamos aqui. E aqueles que querem fazer a cura erigiram hospitais e criam ali os tratamentos, e normalmente, ouvintes, tudo que existe na Terra também é projetado pelas pessoas no astral. E só que a diferença é que são criações coletivas. Então o Leadbeater, inclusive, diz aqui: é nesta subdivisão que se encontram as tais igrejas e escolas chamadas, né, habitações de Summerland, ou da terra do verão, né, da primavera permanente, de que falam os espíritas americanos, embora menos reais e muito menos magnificentes para qualquer observador, sem preconceitos, do que para os seus entusiásticos criadores.
Já o segundo subplano astral parece ser o habitat dos devotos egoístas e pouco espirituais, né? Vejam só que situação. É lá que eles usam as coroas de ouro e adoram a representação material e grosseira da divindade peculiar do seu país e da sua época. Porque no astral as pessoas também se juntam, ouvintes, por suas religiões e também criam lá suas igrejas, suas catedrais, suas corporações. Como em outras dimensões do astral, as pessoas também ali mantêm a sua fé, e como nós dissemos que o plano astral é um mundo de intensa fantasia, as pessoas ficam ali fantasiando também, curtindo aquelas emoções próprias das suas religiões. Então, escolham bem a sua religião, ouvintes, porque vocês vão encontrar grupos enormes da sua religião lá do outro lado, que vão, obviamente, tentar levar você para esses grupos. E a subdivisão mais elevada do astral é especialmente destinada àqueles que em vida se dedicaram a trabalhos de ordem material, mas de caráter intelectual, e que os seguiram não com o objetivo de, com estas obras, né, bem servir e ajudar os seus semelhantes, mas que foram impelidos por motivos egoístas ou simplesmente por exercício intelectual. Tais criaturas estacionam nessa divisão por bastante tempo, deliciados por poder prosseguir na ocupação dos seus problemas intelectuais, mas sem fazer bem a ninguém e pouco progredindo no caminho para o mundo superior, que é o plano mental, né? E Leadbeater diz aqui: repito mais uma vez que a esses diferentes subplanos não deve-se ligar a ideia de localização no espaço. Qualquer entidade que funcione num deles poderia ser repentinamente transportada dali para qualquer lugar do planeta, quer seja na Austrália, no Japão, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, isso não importa, ou para onde quer que qualquer pensamento momentâneo se lembrasse de a levar. Mas o que não lhe é possível é transferir a consciência de um subplano para o imediatamente a seguir, sem ter se dado o processo de libertação de matéria a que já nos referimos. Pois o que coloca a pessoa, caros ouvintes, numa certa frequência é exatamente as energias que nós consumimos, né, que nós comemos e introjetamos no nosso astral. Com a nossa alimentação emocional é que nós vamos criar realmente a nossa vida astral. E não há, que se saiba, exceções a esta regra. Apesar das ações de um homem, quando se acha consciente nos subplanos, poderem até certo ponto abreviar ou prolongar a sua permanência ali. Mas o grau de consciência que o indivíduo terá num determinado subplano não obedece à mesma lei. Tomemos um exemplo extremo para melhor compreensão. Suponhamos um homem que trouxe da última encarnação, quer dizer, da última vida física, né, tendências que exigem para sua manifestação grande quantidade de matéria do sétimo ou último subplano, mas que na vida presente teve a felicidade de se convencer logo de princípio da possibilidade e da necessidade de dominar essas tendências. Não é provável que os seus esforços sejam inteiramente bem-sucedidos, mas se o fossem, a substituição no corpo astral das partículas grosseiras pelas mais sutis dar-se-ia regularmente, embora com lentidão. Esse processo é, na melhor das hipóteses, sempre lento e gradual,
de modo que nada mais natural que o homem em questão morresse antes de tê-lo meio terminado. Neste caso, lhe restaria ainda bastante matéria grosseira na constituição do corpo astral, suficiente para lhe prolongar a sua estada no plano, no Kamaloka, no plano astral. Mas como a sua consciência não chegou a se habituar a funcionar nessa matéria, e como não lhe era possível adquirir esse hábito, o resultado seria que, embora a sua permanência nesse subplano dependesse do tempo que essa parte da matéria levasse a desintegrar-se, ele estaria sempre num estado de inconsciência. Isto é, ele ficaria como se estivesse a dormir durante o período dessa permanência. Então, também nos diz aqui Lid Bitter, diga-se de passagem que no plano astral a extensão das comunicações é determinada, como na Terra, pelo conhecimento da entidade. Ao passo que um discípulo, revestido do corpo mental, pode comunicar os seus pensamentos mais facilmente e mais rapidamente do que sobre a Terra, por meio de impressões mentais, transmitindo então às entidades humanas que habitam o mundo astral, as entidades astrais, humanas que habitam o plano astral, estas não têm geralmente a mesma faculdade e parecem mesmo estar sujeitas a restrições iguais às nossas, ou talvez menos rígidas, E aquela ideia poética, de que a morte nivela a todos, não passa de um absurdo, fruto da ignorância, porque na grande maioria dos casos a perda do corpo físico não tem a menor influência no caráter e na inteligência da pessoa. E entre aqueles que aqui chamamos mortos, há tantas variedades de inteligências como entre aqueles aqui chamamos de vivos. E, lamentavelmente, ouvintes, o que atrapalha enormemente as pessoas no astral é a sua falta de informação sobre a vida após a morte e as ideias errôneas também que as pessoas pegam nas suas religiões, imaginando que a vida após a morte pode ser cheia de sofrimentos e que elas podem ir para o inferno e que elas vão ser castigadas por Deus pelos seus pecados. E mal sabem elas, ouvintes, que nós, seres humanos, somos os únicos verdadeiros dispensadores da glória ou da miséria para nós mesmos. A glória é dada por nós mesmos se nós nos dedicamos a coisas sublimes, superiores, se nós nos desapegarmos, se nós amarmos sem fixar a nossa consciência em qualquer objetivo egoísta. Ao contrário, a miséria nos vem, ouvintes, na vida após a morte, se nós somos pessoas apegadas, pessoas viciadas, pessoas tacanhas, totalmente com a cabeça enfiada na terra, pensando que ali é o nosso verdadeiro lugar. Deus, ouvintes, os anjos ou os coisas que não existem como demônios, como o diabo, essas coisas, ouvintes, não dão castigo nenhum, não impingem nenhum sofrimento no ser humano. O nosso sofrimento ou o nosso prazer, a nossa condenação ou a nossa salvação ou absolvição é decretada exclusivamente por nós mesmos e nós estamos nesse exato momento criando as condições da nossa vida após a morte. Portanto, ouvintes, finalizando o programa de hoje, vamos nos conscientizar da nossa alimentação emocional e da nossa alimentação mental. Assim como nós, creio que a maior parte dos seres humanos sabem que tem que comer coisas limpas, coisas saudáveis para a sua saúde,
nós também temos que escolher bem as emoções. Isso significa escolher bem a música que nós ouvimos, a arte que nós consumimos, as paixões que nós mantemos, os apegos que nós temos, isso no nível emocional. E principalmente, ouvintes, escolher bem as literaturas, as ideias que nós lemos, as coisas que nós pensamos e, mais importante do que tudo isso, ouvintes, essa qualidade dessa alimentação, é preciso, ouvintes, ter uma vida espiritual. É preciso dedicar no ciclo das 24 horas muitos minutos, ouvintes, diariamente para pensarmos no nosso eu interno, na nossa vida sublime e espiritual que habita dentro de nós. Se nós passarmos 24 horas sem lembrarmos que nós somos aqui uma representação, uma projeção, nós somos enviados da nossa alma até a matéria, terá sido um dia completamente perdido, porque nós teremos esquecido do nosso verdadeiro Dharma, do nosso verdadeiro dever aqui na Terra, que é sermos como artífices, como verdadeiros artistas. Viemos aqui, ouvintes, como lavradores, colher os frutos daquilo que a nossa alma plantou e erguer aos céus e elevar a ela coisas sublimes. Então, essa a nossa última mensagem, ouvintes, é o adiantado da hora que nos faz pôr ponto final nesse programa Lux Esotérica. Mas vamos continuar ainda falando dos habitantes do astral nos nossos próximos programas. E convidamos, ouvintes, a vocês para encerrarmos com uma última vibração. Vamos fechar os olhos, ouvintes, e fixar nossa atenção no nosso eu interno, no ponto brilhante no centro dos nossos corações. Vamos procurar, nesse momento, compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que a luz esotérica, a luz oculta no coração de vocês, brilhe cada vez mais. É porque ela existe, é para este objetivo que existe o nosso programa. Simplesmente para relembrarmos de que ela está eternamente implantada nos nossos corações. Ficamos por aqui, ouvintes. Deixamos com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Muito obrigado pela audiência, quem me acompanhou ao vivo e você que está me ouvindo aí nas gravações. Sejam todos abençoados por aquele Ser Supremo que emanou as nossas chispas divinas. E finalmente me despeço com um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Saudações
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.